Oi meninas, boa tarde, como estão? Nosso devocional hoje saindo um pouquinho fora de hora, mas vamos lá, para a glória de Deus e para o nosso enriquecimento espiritual, vamos passar um tempinho com Ele, né? Chegamos ao dia 13, estamos quase mudando, né, de propósito, mas seguimos ainda, né, explorando o propósito de número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. No dia 13, já viemos falando muitos dias sobre adoração, mas hoje vamos falar especificamente sobre a adoração que agrada a Deus. Nós já sabemos um pouquinho sobre isso, mas vamos aprofundar esse assunto. O verso para decorar, o verso base, está em Marcos 12, verso 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Meninas, é inegociável. Deus nos quer por inteiras. Ele não deseja somente uma parte da nossa vida. Ele pede todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Deus, Ele não quer um comprometimento tímido, Ele não quer uma obediência parcial, Ele não quer um relacionamento superficial. Ele deseja a sua total devoção. Essa é a verdade. Alguns conselhos, tá, que o autor traz sobre nós, alguns ensinamentos que o autor traz sobre adoração para nós. Primeiro, Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. Então, as pessoas às vezes, eu sou uma pessoa que gosta de fazer isso, né, de imaginar algumas coisas. Mas com Deus nós não podemos imaginar como Ele é e o que Ele deseja. Nós precisamos nos comprometer com a verdade, e a verdade está em Sua palavra e é o Seu Filho Jesus. A nossa adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras e não em nossas opiniões a respeito de Deus. Um segundo ensinamento que o autor traz diz que Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Então, quando Jesus diz que nós devemos orar em espírito e em verdade, Ele não está falando do Espírito Santo, mas do nosso espírito. Nós, feitos à imagem de Deus, nós devemos nos comunicar com Deus de forma individual e de forma íntima, de forma pessoal. Quando Jesus diz que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, Ele está dizendo que a nossa adoração precisa ser genuína e sincera. Não é sobre falar palavras corretas em nenhum momento, mas sim de um louvor absoluto, um louvor que exprime o que há em nosso coração. Quando nós adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras e Ele olha para a atitude do nosso coração. 1 Samuel 16, 7 diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O autor diz que a adoração agradável a Deus é profundamente emocional, mas profundamente doutrinária. Usamos o coração e a mente. Nenhum apenas, nem outro apenas. Claro que Deus se interessa principalmente pelo nosso culto racional, mas nós também devemos estar apaixonados por Deus, dentro de um relacionamento saudável com Ele. Adoração implica regozijar-se. Então, além do seu racional, as suas emoções também têm que estar envolvidas. O Senhor, Ele te deu emoções, minha querida, para que tu possa adorar a Ele com intensidade. Mas essas emoções, elas precisam ser genuínas. Elas não podem ser fingidas, não podem ser forçadas. Elas precisam ser resposta ao amor de Deus, à ação do Espírito de Deus na nossa vida. Nós podemos adorar a Deus de modo imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então isso
inevitavelmente vai acontecer. Agora, nós não podemos adorar a Deus sem sinceridade. A nossa adoração não vai ser completa, não vai ser real, não vai ser eficaz quando nós adoramos de modo fingido, né? Então, só a sinceridade não é suficiente, né? Por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovida por uma música é a mesma coisa que ser tocada pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A adoração, ela não acontece a verdadeira adoração, ela acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a uma melodia. Muitas canções, elas nos impelem a adorar, mas não é apenas no louvor. Nós entendemos também, o autor diz, né? O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. Então, nós vamos desfrutar a intimidade com Deus na eternidade. Mas hoje, nós também temos essa chance de desfrutar da intimidade com Deus aonde quer que nós estejamos. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, rindo, criando, trabalhando, sendo solidários, cuidando da família. Todas essas formas são válidas. Em um livro, né, o autor cita o livro de Caminhos Sagrados, em que um escritor, identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Então, não existe uma maneira única, né? Ele diz que os naturalistas amam a Deus ao ar livre. Os sensitivos, com os sentidos, eles gostam de cultos de adoração, que envolvem visão, paladar, aroma. Os tradicionalistas usam rituais, liturgias, símbolos. Os ascetas amam a Deus na simplicidade. Os ativistas amam a Deus através do confronto com o mal, combatendo a justiça, trabalhando. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando o seu amor aos outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo. Isso é com a mente. Então não existe um modelo único. E uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Então, Deus não quer que a gente mude o nosso jeito de ser em essência. Ele quer que a gente mude, né, a nossa forma de lidar com o pecado, a nossa maneira de se afastar dele. Mas Ele nos criou de forma única. E a nossa adoração, ela vai acontecer também de forma respeitosa, de forma a adorar e engrandecer a Deus, mas também será de forma única. Deus quer que você seja você mesma, e é isso que importa para Deus. Deus se agrada quando a nossa adoração não é meditativa. Por 4 vezes, Jesus repete, né? Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Então, Deus, Ele não se agrada de cantorias indiferentes, de preces superficiais, de momentos que são apenas para aparência. Deus, Ele quer que a gente o adore de forma profunda, porque a adoração superficial, para Deus, ela não tem nenhum valor. Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes.
Até mesmo expressões bíblicas, elas podem se tornar expressões banalizadas quando nós usamos de maneira automática ou de maneira exagerada. Então é muito mais fácil nós utilizarmos chavões do que fazer um esforço para honrar a Deus de forma pessoal. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar. Seja específico. Não fale de forma repetitiva. Você não gostaria que alguém falasse contigo assim. Faça uma lista dos nomes de Deus e se concentre neles. Aprenda sobre eles. Os nomes de Deus, minha querida, eles não são casuais. Eles são escolhidos para revelar a identidade de Deus, para revelar o caráter de Deus. Então não foram escolhidos de forma aleatória, de forma casual. Cada um deles tem um motivo muito especial de existir, especialmente no tempo da Bíblia, em que o nome trazia uma simbologia muito profunda. Por isso que é mais importante ainda. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. A Bíblia diz, né? Apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo. Nós somos chamadas para sermos um sacrifício vivo ao Senhor. Né? Por que Deus diz o corpo e não o espírito? Porque aqui no planeta Terra a gente precisa do nosso corpo para fazer algo, para agir em prol de alguém. E é isso que Deus nos ensina. Ele quer que a gente dê o que a gente tem, o nosso dom, o nosso talento, aquilo que a gente sabe fazer, por mais simples que isso pareça. Na adoração, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, porque Deus quer que você viva por Ele. Então, nós devemos estar sempre avantes em todos os dias da semana, em todos os momentos. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, Ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre adorar vai ser algo conveniente ou confortável. Nem sempre vai ser um ato simples, natural. Muitas vezes vai exigir força de vontade. A adoração passiva é um paradoxo. Deus nos chama a adorar de forma ativa, mesmo sem vontade, mesmo quando a gente não tem vontade de sair da cama, mesmo quando estamos cansadas, esgotadas, mas isso é agradável a Ele. Sabe por quê? Porque isso envolve identidade, isso envolve verdade e sinceridade. A essência da questão é uma questão do coração. Adorar é uma questão de coração. É ter o teu coração ligado ao coração de Deus, sensível ao Espírito Santo. É Ele quem nos ensina também a adorar, né? Para refletir, o autor nos deixa o seguinte tema: Deus me quer por inteira. Essa é a verdade que tu vai refletir no dia de hoje. Para memorizar, nós temos o verso de Marcos 12:33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E a pergunta, minha querida, que tu vai meditar hoje: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que eu vou fazer a esse respeito? Pensa sobre isso. É muito fácil nós adorarmos na igreja. É muito fácil nós adorarmos em público.
É muito fácil nos adorarmos quando estamos em um ambiente propício para isso. Mas Deus, Ele está nos convidando para adorarmos no secreto, para adorarmos quando as coisas não vão bem, para adorarmos em meio ao cansaço do dia a dia, para adorarmos no nosso trabalho, para adorarmos através da nossa vida. Afinal de contas, é isso que significa ser um sacrifício vivo. Eu desejo, minha querida, de todo o coração, que o Espírito Santo nos ensine a adorar de forma sincera e verdadeira, como o nosso Deus merece e como nós iremos aprender mais profundamente a adorá-lo por toda a eternidade. Amém? Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, muitas vezes, Pai, não é fácil te adorar. Nós pecamos, nós não sabemos por onde começar, nós erramos, Pai, porque nos falta muitas vezes sinceridade. Na vontade de te oferecer o melhor, muitas vezes nós escondemos o que realmente sentimos. Nos ajude, Pai, a te adorar em espírito e em verdade, com a mente e com o coração, com a racionalidade e com as emoções, de forma profunda, intensa, mas principalmente real. Pedimos isso neste dia, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração, fica com Deus. Te espero aqui amanhã, tá? Para mais um encontro juntas.